Olá, vamos para mais um vídeo da série Anne me ajuda. Usar açúcar ou adoçante? Isso é uma dúvida super comum, possivelmente você tem essa dúvida que está me assistindo aqui. E aí, o que é melhor? Usar qual adoçante? É o stevia, é a sucralose, é o acesulfame K, a sacarina, ou utilizar açúcar, mas qual usar? É do coco, açúcar mascavo, demerara. Devo dar ao meu filho alimentos com açúcar, mas açúcar do coco pode? Ai, meu Deus, o que eu faço? Vamos lá, vamos aos poucos. Primeiro, para utilizar o adoçante, ele precisa ter uma indicação expressa de utilização de adoçante. Então, não é todo mundo que se beneficia dos adoçantes. E eu vou te dizer, não tem muita clareza hoje científica de que o adoçante é superior ao açúcar, como foi muito divulgado durante anos e mais anos estudando nutrição, né? Então, a gente sabe hoje que existem até alguns adoçantes, como a própria sucralose, que já foi muito defendida, e a gente tem clareza hoje que ela gera um transtorno na nossa flora bacteriana e que a gente deve proteger ela a qualquer custo. Então, os adoçantes, eles não são 100% inócuos, tá? Então, principalmente você que espirra adoçante no cafezinho ou no suco, esse é um mau hábito, tá? Então, utilize o adoçante desde que prescrito por um profissional. Tá? Então, você não deve utilizar adoçante sempre para substituir as preparações com açúcar. Tá? O próprio paciente diabético, quando bem orientado, ele pode ter uma alimentação sem utilizar nada de adoçante, até porque o adoçante tem um gosto amargo, ele tira o sabor do alimento, né, o prazer associado à alimentação. O adoçante, ele retira esse prazer. Um cafezinho puro ou um cafezinho com pouco açúcar, ele tem um sabor completamente de um esguicho de adoçante no café. Tá? Então, assim, a primeira questão é: eu preciso de adoçante? Quem disse que eu preciso de adoçante? E fazer essa avaliação. Então, os adoçantes, eles definitivamente não são seguros, tá? Então, entre o açúcar e o adoçante, se ninguém te indicou o adoçante, você vai utilizar o açúcar. Tá bom, Anne, e agora, qual que eu uso? Açúcar, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar do coco. Para facilitar a sua vida, seguinte, todos eles são açúcares. Então, se você, tanto o açúcar branco, assim como o açúcar do coco, eles são ruins para o seu corpo se você consumir em grandes quantidades. Não é porque é do coco ou porque é mascavo que ele vai ser mais saudável. Isso é mito, é açúcar. Então, tome bastante cuidado. Se você for utilizar açúcar em alguma preparação, e se você optar pelo açúcar mascavo, atenção, porque muitas vezes a gente utiliza muito mais açúcar mascavo para dar o mesmo sabor que o açúcar branco. Então, você acaba piorando a sua escolha entre um e outro, acaba sendo pior utilizar o açúcar mascavo se você for consumir mais do que o açúcar branco. Tá? Então, entre açúcar do coco, açúcar mascavo e açúcar refinado, eles são muito similares. Então, você fazer uma preparação com açúcar do coco, essa preparação não é muito mais saudável, não, do que uma preparação com açúcar branco, tá? Então, a grande sugestão é você reduzir a quantidade de açúcar de qualquer um deles. O mascavo, ele ajuda você a dessensibilizar a necessidade do doce, porque ele é bem menos, tem um poder de dulçor menor. E se alguém te falou, Anne, mas o mascavo tem uma série de nutrientes, é bom. Tem nutriente, tem 0,0001 de ferro e o outro não tem nada. E o que você vai fazer com 0,0001 de ferro? Absolutamente nada. A quantidade de nutrientes que tem no açúcar, em todos eles, é nula. Então, não veja o açúcar como uma fonte de nutrientes. Nenhum deles. Caso você precise adoçar, você pode utilizar qualquer um desses tipos de açúcares em pequena quantidade. Lembrando que crianças menores de 2 anos não devem ser expostas a nenhum tipo de açúcar. Nem preparações de bolo caseiro que levem açúcar, nem biscoitos maizenas que levam açúcar na sua composição e assim por diante. Então, esse vídeo aqui vai ficar enorme. A proposta aqui é realmente ajudar você. Então, a primeira pergunta é: entre açúcar e adoçante, qual escolher? Procura um especialista para ver a necessidade de utilizar adoçante. Então, o adoçante não gera perda de peso por si só, tá? Então, a escolha do adoçante, ela deve ser bem indicada, tá? Os adoçantes, eles não são inócuos, então isso é muito importante. Eles podem até atrapalhar o processo de perda de peso, ok?
E sobre os açúcares, eles são todos açúcares, então vamos parar de que vamos usar o mascavo ou açúcar cristal orgânico, é tudo açúcar. Então a proposta é que a gente ingira de 5 até 10% do nosso valor energético total da nossa alimentação de açúcar. Portanto, a gente vai ter que diminuir essa dose. Eu espero que eu tenha te ajudado nessa dúvida, que é muito frequente aqui dentro do consultório, nas redes sociais. Então, esquece essa história de que existe o melhor adoçante e esquece essa história que existe o melhor açúcar. A proposta é que a gente reduza a quantidade de açúcar e dessensibilize as nossas papilas gustativas e a gente aprenda a gostar do alimento com o sabor dele in natura e não ele adoçado com esguichos de adoçante ou com colheres de sopa de açúcar. Não deixe de colocar o seu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar responder suas dúvidas sobre açúcares, sobre adoçantes, sobre as indicações e contraindicações. Eu estou aqui realmente para tentar te ajudar na nossa série Anne Me Ajuda. E a gente se vê aí no próximo vídeo da série. Eu espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, usem a hashtag Anne Me Ajuda, deixe seu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo.